Eu quero dizer um negócio para vocês que eu tive uma experiência, irmão. Eu cheguei a ver um anjo e conversar com o anjo. Aleluia, Jesus. E eu vou provar da Bíblia isso daí. Eu fui levado até o terceiro céu. Mas, irmão, está na Bíblia? Tá. Existe primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Está tudo na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 em diante, ali fala do primeiro céu, do segundo céu e do terceiro céu. Então veja bem, primeiro vou ministrar a palavra, que a prioridade é a palavra e não o a prioridade é a palavra. Eu vou ministrar a palavra, eu não vou ser muito demoroso, entendeu? Mas eu vou passar o que Deus colocou no meu coração. Aleluia, Jesus. Aí eu vou passar o que Deus colocou no coração, e aí eu vou contar o que foi que aconteceu. Esse grande testemunho comigo no ano de 2004. Aleluia, Jesus. Eu ainda tenho as marcas aqui do lado, irmão, aqui, ó, machucado. Ainda tem. Abram aí as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Versículo 1 até o versículo 7. E eu quero tomar como base o versículo 7, mas eu vou ler até o 7. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 até o verso 7. A epígrafe do texto diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonathan. Glória a Deus. Quero dizer uma coisa para você nesta noite. Se nesta noite tiver aqui pessoas com perna quebrada, Jesus vai dar perna nova e tu vai andar. Aleluia, Jesus. Quer dizer uma coisa para você, que Jesus ele é especialista em dar perna nova para você andar. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Se quiser ficar de pé, pode ficar. Se quiser ficar sentado, pode ficar. Porque uma coisa eu tenho certeza, Jesus está aqui, né? A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele faz presente. Aleluia, Jesus. Então tem mais de 2 aqui. Então Jesus está aqui. Glória a Deus. Portanto, é isso. Então diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonathan? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse-lhe o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em Lodebar, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aleluia, Jesus. Podem sentar. Veja bem, o que é que nós temos aqui? Nós temos Davi, nós temos Mefibosete, Saul, Jonatas e Ziba. Davi significa amado do Senhor, ou segundo o coração de Deus. Mefibosete significa vergonha destruidora. E Ziba também significa o nome dele. O interessante é que certa vez Davi, ele estava lá no seu palácio,
Eu não sei, a Bíblia não diz que local ele estava nesse momento aqui. Talvez ele estivesse no jardim real. E ali ele pensando com ele lembrou. Porque ele chamou esse moço e fez a pergunta: há alguém ainda da casa de Jonatas para que eu use de misericórdia? Benevolência quer dizer isso, misericórdia, amor. Para que use com amor de gratidão, quer dizer isso. Por que foi que Davi veio à memória e queria saber se tinha alguém para ele abençoar? Porque ele lembrou lá atrás que ele tinha feito uma promessa para Jonatas. Foi isso daí. Enquanto Jonatas estava vivo e Davi vivia correndo de Saul, porque Saul queria matá-lo, então Davi via fugindo, se escondia nas cavernas, montanha. Ele fugia para que Saul não matasse ele. Mas Jonatas sabia sempre onde estava Davi. E Davi fez uma promessa para com Jonatas e disse: Jonatas, enquanto eu viver, até mesmo quando eu reinar, eu não vou destruir a vossa casa. Não vou destruir a tua casa, nem teus filhos, nem ninguém. Porque geralmente acontecia dessa forma, irmão. Quando morria um rei, que vinha outro rei, que era contra o rei primeiro, ele saía matando toda a família real. Então Davi fez essa promessa para com Jonatas, que não faria mal à casa de Jonatas. Aleluia, Jesus. E Davi lembrou e queria recompensar. Davi queria usar de bondade. E ele falou: tem alguém ainda da casa de Jonatas para que eu use de benevolência? Aí aparece quem? Ziba. Mandaram chamar Ziba. Ziba, ele era outrora servo de Saul. Aí veja só, Davi faz uma pergunta para Ziba. Ziba entra na presença do rei e diz: Davi pergunta para ele: tem alguém ainda da casa de Saul para que eu use de misericórdia ou de benevolência? Olha só a descrição que ele dá para Davi. Davi fez uma pergunta, ele respondeu outra. Veja só, quando uma pessoa quer ajudar a outra, ela fala daquela pessoa, mas ela não dá os seus defeitos. Ela não fala os defeitos que ela tem, mas ela ajuda aquela pessoa. Olha o que ele diz: ah, sim, existe um Mefibosete. Só que ele é aleijado diante dos pés. Peraí, Davi não perguntou isso. Davi não queria saber se o rapaz era aleijado, era bom de saúde, se estava... Não. Davi queria saber se existia alguém ainda da casa de Saul, porque ele queria abençoar. Olha aí Ziba querendo atrapalhar a bênção do outro. Olha aí Ziba querendo atrapalhar. Não existe, mas ele é aleijado diante dos pés. Olha, irmão, é exatamente, praticamente dessas formas que a gente vive hoje. Está vendo aquele irmão, sei. Ah, mas ela não presta não. Ele não presta não. Ele é isso, ele é aquilo. Ei, Deus não quer saber disso. É verdade. Aleluia, Deus. Deus, quando ele quer abençoar a pessoa, ele não olha para o defeito da pessoa, porque ele já conhece por dentro. É verdade. Da pessoa. E Ziba aqui, ele faz aqui um papel de acusador. Um papel de acusador, um papel de destruidor. Um papel de quem quer atrapalhar a vida dos outros. Ziba se opõe a esta forma. Davi não queria saber se ele era aleijado. Não interessa. Davi queria saber se existia alguém ainda, se tinha alguém vivo, porque ele queria ajudar, ele queria abençoar. Só que Ziba aqui, ele era bandido. Ziba aqui, ele era esperto. Sabe por que ele falou isso? Porque Ziba tinha tomado posse de todos os bens materiais de Saul. Por quê? Você voltando para trás, 1 Samuel 31, você vê ali uma guerra, uma batalha que houve. Morre Jonatas, que era o pai de Mefibosete. Morre Saul. Morre todos os filhos de Saul. E morre Saul também. E Ziba, ele era servo de Saul. Aí não tinha família, não tinha ninguém para tomar conta das terras, dos bens materiais de Saul. O que é que o espertalão fez? Tomou conta de tudo. Por isso que ele falou: não tem, mas é aleijado dentro dos pés. Em outras palavras, ele não serve para nada.
Quero dizer para você que na casa de Deus todo mundo é útil. Aleluia, Jesus. Na casa de Deus aqui todo mundo é útil. Você é útil, eu sou útil. Todos somos úteis na casa de Deus. Glória a Deus. Observe que para atrapalhar parece um monte. É verdade. Mas para ajudar, conta-se nos dedos. Ziba queria atrapalhar a bênção que Mefibosete ia receber da mão do rei. Aleijado, diante dos pés. E aonde ele se encontra? Ele está lá na casa de Maqui. Aonde? Lodebar. Lodebar significa terra sem pasto, terra árida, lugar de sofrimento, lugar que não dá nada. Olha onde o rapaz estava morando. Sabe por que ele estava morando lá? Porque quando ele tinha 5 anos de idade, que houve a invasão, que o povo de Israel foi atacado, que os pais dele e o avô morreram na batalha. Segundo as histórias, os historiadores, eles contam 2 versões. A primeira versão é que quando o exército invadiu o território dos israelitas, a babá, a empregada, pegou esse rapaz chamado Mefibosete e correu com ele no braço, tinha 5 anos. Aí ela viu que não ia conseguir correr com ele, pegou ele, jogou no chão o menino e foi embora. Aí veio as carruagens.